Olá, viajante! Tudo bem? Como você está? Agradeço muito por estar aqui e hoje mais um resumo de jogo. Dessa vez um jogo bastante especial. Se você vem acompanhando nossos jogos, você sabe que o Rodolfo é o nosso jogador que mora lá em Portugal. Ele é do Brasil originalmente, mas hoje ele vive em Portugal. E nessa semana ele veio pro Brasil, né? E aí, poxa, estamos no Brasil, vamos jogar pelo menos uma partida presencial. Então nós fomos na casa dele e jogamos, né? E você vai perceber que era meio mambembe o negócio. Então eu levei o notebook, levei o celular, não tinha como instalar chroma key, não tinha como fazer nada. Mas ainda assim eu consegui usar o Discord para apresentar o jogo, né? Então ainda vai ter uns cortes no meio porque eu esquecia de ficar com o mouse no Discord, aí ele não mostrava a minha transmissão, ou seja, um monte de coisa aconteceu, tá? Mas foi muito legal, foi o primeiro jogo presencial nosso e eu espero que não o último, né? Em algum momento o Rodolfo volta. Agora falando do jogo, ao final do terceiro jogo, depois dos jogadores ouvirem a canção do Imperador, depois dos jogadores participarem do julgamento e passarem por tudo aquilo, algo, vamos dizer assim, inesperado, mas um pouco aguardado, acontece. Que eles têm a permissão, entre aspas, né, pra sair. Né? O julgamento acabou, então eles não estão mais presos, eles estão sob vigilância, mas eles poderiam sair, né, dar uma volta. E aí o decano, o Juliano, resolve permitir. O Lucas pede para levar o Salamur e o Thiago se aliviar. E aí o decano fala, não, beleza, pode ir, vocês têm um perímetro aí de 500 metros por aí. Né? E eles sabem que é basicamente o decano falando, não, vai lá, pode ir, vai dar um rolê. E aí o Duncan fala, pô, vamos tentar encostar numa barraquinha e tal, tentar comer alguma coisa, né, alguma coisa boa, porque eles estão comendo só rações ali, e ainda os dois não estão se alimentando bem, né, o Thiago e o Salamur, por serem, né, não humanos e tudo mais. Só que tava um pouco estranho. Eles saem, eles percebem que as ruas estão vazias, né, tem pouquíssima gente na rua, as pessoas entram logo pras casas, e a gente tá falando de 8 e meia da noite. Pouquíssimas patrulhas, né? Eles andam um pouco, percebem isso, quase ninguém passa. E aí, de fato, o Salamur e o Thiago precisam se aliviar. Eles escolhem um beco, né, para os dois entrarem. E aí, segurando eles ainda, os dois entram no beco. E aí o Salamur e o Thiago, ao entrar no beco, percebem que é um beco, né, entre duas casas, né, casas grandes e tal. Eles não têm janelas entre umas a outras, então é uma paredona. E no final tem uma parede um pouco mais baixa, né, não é uma paredona alta, é uma parede mais baixa, tipo uma cerquinha. E aí, se aliviando ali, eles dão aquela bicadinha assim por cima da cerca para tentar enxergar. E o Alexei vê no outro beco do outro lado da rua duas pessoas conversando. Só que ele percebe que elas estão conversando de uma maneira meio escondida, sabe? Era algo ali que estava acontecendo, não era uma conversa de rua, né? As pessoas, opa, elas estavam meio escondidas, olhando para os lados e tal. E ele fala, poxa, tem alguma coisa ali. Então ele volta correndo pro Duncan e pro César para pedir permissão, para desamarrar ele, para que ele vá lá, que ele quer investigar. E eles ficam argumentando, por quê, não sei o que, são só pessoas, papapá, papapó. Isso leva tempo, mas ele consegue, eles libertam o Alexei e ele sai correndo em disparada para ver essas pessoas. Obviamente, quando ele chega, as pessoas já perceberam que eles estavam ali por conta do som, né, deles, a falação deles. E aí ele sai atrás para tentar perceber, ele anda uns 3, 4 ruas e ele perde os rastros mesmo. Né? Então ele de fato não sabe quem são essas pessoas, mas tudo bem. Quando ele retorna, ele percebe que o César e o Duncan estavam conversando sobre o poema que receberam na cartinha, né? Que fala, mesmo com a sua noite em eterno brilho, eu encontrarei meus filhos, né? E aí, poxa vida, tem alguma coisa com a noite. E aí o César fala, meu, isso tudo tá interligado, a gente recebeu permissão para sair à noite. O céu está muito estrelado, não tem ninguém na rua, tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que a gente tem que, investigar, tem algo acontecendo. E eles começam a mirabolar, criar um monte de ideia na cabeça, até que eles decidem apagar o máximo de luz que tem na rua onde eles estão, já que não tem ninguém pra fora mesmo, ninguém vai achar estranho, e esperar
a noite ficar mais escura, né? E aí eles percebem que, pela lógica da lua, a rua, quando a lua quando desce meia-noite, a lua está exatamente a pino da rua. Eles falam, não, é muita coincidência, vamos esperar. E eles esperam até meia-noite. Dá meia-noite, a rua tá escura e nada acontece, né? E aí eles, poxa, ficam frustrados, mas aí o Alexei, ao olhar para a lua, ao olhar para o céu, ele lembra-se de uma canção que os elfos cantavam nos seus assentamentos, nos seus refúgios, quando ele era criança, né? Porque o Alexei é meio elfo, né? Então ele viveu em muitos assentamentos, ele não viveu em cidades élficas, etc., porque ele não era bem-vindo em nenhum dos dois lados, né? Mas ele passou por vários assentamentos, etc., e essa era uma música que os elfos cantavam com muita frequência, né? Então à noite, sentados sobre a fogueira e tal, ele já ouviu várias vezes, mas ele não consegue lembrar a letra, mas ele lembra da melodia, e ele sabe que essa música fala sobre o céu se apagar, né? As estrelas se apagarem, e ele lembra dessa melodia e ele fica, e os quatro falam, meu, isso aqui não é uma música ritualística, vamos tentar cantar. E aí os quatro param um tempo e ficam tentando cantar, e nada acontece, em um grande resumo, até que de fato, depois de várias horas, uma patrulha chega, e é uma patrulha da Legião do Lucas. Encontra eles e meu, vocês estão sumidos e tal, o Juliano tava louco, e vocês tiveram sorte que a atenção das legiões estão voltadas pro distrito industrial, porque parece que os elfos vão começar uma greve por conta da situação de trabalho deles e tal. Então, assim, ninguém tá patrulhando as ruas. Então vocês deram sorte hoje. E aí os quatro falam, opa, peraí, como assim uma greve? E eles voltam pra barraca, e ao chegar à barraca, o Padre Júlio está lá, né? O que chamou eles para defenderem o Éder, etc. E ele fala, olha, tá acontecendo isso e isso lá no distrito industrial, e eu tenho certeza que aquilo vai terminar em violência, né? E eu tenho certeza que o Nikolai finalmente vai conseguir prender o Éder, porque ele vai colocar a culpa dele nisso, né? Ele vai dizer que é o Éder que armou tudo isso, ele vai inventar prova dessa vez, para não correr o risco, né, de no julgamento ser desmentido e assim por diante. Então, o Padre Júlio pede ajuda. Ele fala, eu não sei como vocês podem ajudar, porque a outra legião que tá aqui, ela quer prender o Éder também, né? Ela é uma legião extremamente preconceituosa e tal, diferente de vocês que eu tô vendo aqui. E eu não sei como vocês podem ajudar, mas eu gostaria de ajuda, porque essa greve não pode virar uma revolta, porque senão vai virar uma carnificina e assim por diante. Então a gente tem que ir lá pra apaziguar a situação. E aí os jogadores ficam quebrando a cabeça, até que o Alexei começa simplesmente a cantar a música dele. E aí os quatro olham e falam, meu, se nós formos lá e mostrarmos aos elfos que nós temos algo deles, algo simbólico, algo significativo deles, e mostrar que nós estamos para ajudar eles aqui, talvez eles parem. E aí o Juliano e o padre até que falam, não, faz sentido, porque se vocês forem lá sem nada, eles vão achar que o Tiago e o Salamur estão sendo obrigados a fazer isso. Se forem só os humanos, vão ser só mais 2 humanos. Se forem só os 2 não humanos, os soldados não vão deixar eles entrarem. Mas se forem os 4 do grupo, e os 4 do grupo mostrarem que tem uma relação em comum, e essa é uma relação benéfica e orgânica, talvez os elfos ouçam o que eles têm pra falar. E aí os 4 resolvem ir pra lá, chegam de fato, tem uma greve, né? Os elfos estão parados, não estão fazendo nada, só estão parados, não vão assumir seus postos, mas os guardas estão começando a cercar a região e estão começando a criar uma tensão no ar, né? E é aí que o César entra no meio dos elfos, lê o poema que ele recebeu para dar um destaque, né? Então os elfos sabem daquele poema, né? Mesmo na noite, em sua escuridão e assim por diante. E aí os elfos ficam meio ressabiados, falam, peraí, como é que esse cara sabe isso? O que tá acontecendo? E aí o Duncan, como legionário, tava segurando a corda que tinha o Alexei e o Salamur.
Então o Duncan pega e entrega a corda um pro outro. Ele pega a corda do Alexei e entrega pra ele, pega a corda do Salamur e entrega pra ele, num ato de dar a liberdade, entre aspas, pra esses dois. E aí os elfos ficam, ué, o que eles estão fazendo? E aí eles começam a falar com os elfos, etc. E começam a entoar a melodia. Essa melodia dessa canção élfica e etc. E aí os elfos começam a se olhar, começam a entender o que está acontecendo ali, né? E percebem que tem humanos que podem ajudá-los sem que eles precisem tomar em armas, etc. E aí acontece uma coisa muito legal, que todos os elfos começam a cantar. Eles não começam a cantar, né? Mas eles entoam a mesma melodia. Então todos eles, a fábrica toda começa a entoar isso, e eles começam a voltar e a sair, a desarmar o que estava começando ali, né? Então os jogadores, foi uma cena muito bonita, aliás, e aí os jogadores conseguem desarmar toda essa greve, os soldados, percebendo que não vai acontecer mais nada ali, saem, né? E os jogadores voltam, né? Acaba ali a greve. Infelizmente eles não conseguem perceber nada, quem estava lá, se tinha liderança, se o Nikolai estava lá, se o Éder estava lá, né? Mas eles conseguem acabar com a greve de uma maneira pacífica, né? E ainda mostram para os não humanos que existem humanos ainda no mundo de Umenitia que querem ajudá-los, né? Inclusive a nobre que foi com o padre Júlio lá, a Elizabeth, é uma dessas nobres que participa da tribuna e tenta votar em favor dos elfos e assim por diante, tá? Esse foi o nosso quarto jogo, espero que você goste, e é isso, um grande abraço e até logo, tchau, tchau.